E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de hermenêutica. Eu sou o pastor Anísio Renato e vamos aqui com mais algumas orientações sobre a interpretação da palavra de Deus. E aí, animados? Que bom que você está aqui comigo para mais esta aula. E hoje nós vamos falar sobre análise sintática. São tantas análises, não é mesmo? Bom, eu queria tecer algumas observações que o nosso estudo tem demonstrado que a hermenêutica ela é bastante diversificada nas suas abordagens. São tantas análises que nós fazemos, não é mesmo? Análise histórica, contextual, cultural, lexicográfica, análise geográfica, análise sintática, temos análise literária, análise teológica, são tantas análises e a gente pode parar e perguntar assim, mas será que a gente precisa de tudo isso para entender a palavra de Deus? Bom, é verdade que a mensagem da salvação ela é muito simples, de tal maneira que até uma criança pode crer em Jesus e ser salva. Por outro lado, nós sabemos também que a palavra de Deus ela é muito profunda nos seus significados. E essa profundidade vai muito além do que a hermenêutica possa alcançar. Mas, o que acontece? Eu vou comparar a palavra de Deus com a água. Se você bebe periodicamente um copo d'água, isso é suficiente para você sobreviver. É claro que tem alimentação também, mas em termos de água, se você bebe um pouco com frequência, você sobrevive. Acontece que você pode querer se aprofundar nas águas, você pode querer entrar na água. Então, veja que é diferente. Mas você sabe que tem muita gente que chega assim na praia, mas não entra na água. Já viu isso? A pessoa fica ali na areia, toma um sol, pega ali um bronzeado, mas a pessoa não entra na água. Às vezes põe só o pezinho. Não é isso? Agora, tem pessoas que querem entrar na água. Tem pessoas que querem mergulhar, querem ir lá no fundo. E agora, quem será que vai encontrar os tesouros das profundidades? Quem será? É aquele que vai fundo. Então, a palavra de Deus, ela é assim. Você pode ser salvo com uma compreensão básica, mas você também pode se aprofundar mais. E isto é especialmente importante e interessante para você que é um líder, para você que é um pastor, um pregador da palavra de Deus. Então, quanto melhor for a sua compreensão, maior será o proveito que você vai tirar da palavra e você vai ter ali uma condição de extrair muito mais ensinamentos, poder preparar pregações muito mais ricas a respeito da palavra de Deus. Tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre a análise sintática, né? Vamos lá. Enquanto a lexicografia trabalha com os significados das palavras, a sintática está relacionada à função das palavras na frase. Uma coisa é a palavra sozinha, outra coisa é a palavra na frase. Se nós procurarmos os significados de uma palavra, pode ser que ela tenha vários significados. E qual desses significados será o apropriado naquele caso que nós estamos examinando? Vai depender da frase, não é isso? Vai depender do contexto. Então, por exemplo, a palavra manga, o que ela significa? Pode ser uma fruta, pode ser uma
uma parte de uma roupa. Manga pode ser também uma peça de carro. Então, veja que eu não posso usar todos esses significados ao mesmo tempo. Eu preciso ver qual que é a frase para que eu saiba qual significado é o apropriado para aquela situação. Muito bem. É o que acontece com os ingredientes de um bolo. Uma coisa é eu ter as cenouras, outra coisa é ter o bolo de cenoura. Então, os ingredientes, estou comparando aqui com as palavras, e o bolo seria a frase. A análise sintática, ela vai tratar o quê? Desse conjunto, que é a frase, e ali as funções das palavras. Muito bem, as palavras atuam umas sobre as outras dentro da frase, formando e alterando o seu sentido. Veja que, se eu te disser assim, você ganhará um carro, então, de repente você já ficou alegre aí, né? Mas veja que se eu acrescentar algumas palavras, já muda o sentido. Olha, você ganhará um carro velho e quebrado. Ah, aí não, né? Aí você não quer mais. Então veja que uma palavra acrescentada à frase, ela muda todo o sentido da frase. E essa palavra, ela atua sobre as outras palavras. Então, quando eu coloquei ali a palavra velho, essa palavra atua sobre a palavra carro. Quando eu coloquei a palavra quebrado, essa palavra atua sobre a palavra carro. Então, veja que as palavras estão operando umas sobre as outras, mudando o sentido. Então, a análise sintática vai trabalhar com isso aí. Então vamos mudar. Você ganhará um carro novo e lindo. Olha aí, melhorou bastante, né? Muito bem. Então vamos para a Bíblia. O que tem isso a ver com a Bíblia, né? Tem tudo a ver. Por quê? Nós estamos trabalhando com uma Bíblia em português. Uma Bíblia traduzida para o português. Então, nós vamos fazer o nosso estudo aqui hoje pensando na língua portuguesa. E no grego e no hebraico também existem essas mesmas questões. Mas, se nós não conseguirmos compreender isso na nossa Bíblia em português, como é que nós vamos entender no hebraico ou no grego? Aí vai ficar muito difícil, né? Então vamos pensar no português. A análise sintática, ela é importante na interpretação bíblica. Por quê? Porque senão nós podemos confundir os elementos da frase. Então vamos aqui a este exemplo. Em Gênesis 3,15 está escrito: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem. Para nós termos alguma compreensão deste versículo, nós precisamos compreender as funções das palavras. Então, não devemos fazer como aquele pregador que pegou esse versículo e falou: olha aqui, isso aqui está falando de inimizade entre o homem e a mulher. Olha aqui, porém inimizade entre ti e a mulher. Não é isso. Não é briga de casal isso aqui, não. A gente precisa examinar o contexto. Então, voltando à análise contextual, né? Precisamos examinar o contexto para ver quem está falando com quem a respeito de quem. Então, isso aqui é o que? Deus falando com a serpente a respeito da mulher. Então, e aqui nós temos vários pronomes. Não é isso? Quais são os pronomes aqui? Ti, tua, sua, esta, te, tu, lhe. São vários pronomes na frase. Temos aqui pronomes pessoais, retos e oblíquos, e temos pronomes possessivos.
Então, não se assuste com isso, né? O que eu quero dizer é que os pronomes, eles se referem a pessoas ou a coisas. E eu preciso saber a que pessoa determinado pronome se refere. E se eu errar a pessoa, eu posso perder o sentido da frase, eu posso perder o sentido do versículo. Então aqui está falando da mulher, está falando da serpente, e aí quem é que vai ter inimizade com quem que vai ferir quem é que vai ferir a cabeça, quem vai ferir o calcanhar. Se você confundir, você acaba esmagando a cabeça da mulher e deixando a serpente fugir. Meu Deus, não faz isso não. Então, você precisa ter uma ideia sobre os pronomes, tá? Então, aqui, por exemplo, quem está falando? Deus está falando. Então, quando diz ali, porém, quem põe? É Deus, aquele que está falando. Porém, inimizade entre ti. Então, Deus está falando com quem? Com a serpente. E ele está se referindo a ela como tu. Então, tudo que estiver neste versículo relacionado a pronomes da segunda pessoa do singular serão referentes à serpente. Então, quando diz ti, é serpente. Tua semente, semente da serpente. Te ferirá, a serpente será ferida. E tu lhe ferirás, esse tu é a serpente. Agora, tudo que estiver na terceira pessoa do singular refere-se à mulher. Então, quando diz a sua semente, é a semente da mulher. Então, é apenas um exemplo para a gente ver que a análise sintática ela é importante para a gente identificar bem os elementos da frase. Muito bem, então eu estava ouvindo uma pregação um dia desses e o pregador leu este versículo aqui, que é o seguinte: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Muito bem. Então, o pregador, ele parou no meio do versículo e ele falou assim, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo. Ele parou. Falou, olha, Deus estava reconciliando consigo mesmo. Por quê? Porque Deus estava separado dele mesmo. Olha só. Deus estava separado dele mesmo. Mas, em Cristo, Deus se reconciliou consigo mesmo. Mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando que ele reconciliou consigo mesmo o mundo. Então, Deus reconciliando o mundo com ele mesmo, com Deus. Veja o perigo da gente parar no meio da frase e querer interpretar sem ler o resto. Então, veja como que isso é perigoso. Pois bem, as relações entre as palavras tratadas pela análise sintática dependem das suas classes gramaticais, com suas respectivas funções. Então eu disse que, numa frase, uma palavra vai atuando sobre a outra, mas não é sobre qualquer uma. Então, as classes gramaticais, que eu já vou dizer quais são, elas têm ali relações entre si. De maneira que um advérbio ele vai atuar sobre um verbo. Um pronome ele vai estar ligado a um substantivo. Um adjetivo vai estar ligado a um substantivo. Um artigo vai estar ligado ao substantivo. Então, não é assim, todas as palavras operam sobre todas as outras. Não é assim. Existem regras para essas relações. Assim como eu coloquei aí essas ferramentas, que qualquer ferramenta serve para qualquer peça, qualquer chave aperta qualquer parafuso, não.
né, tem a chave certa para o parafuso certo. Assim são as palavras. Elas vão operar umas sobre as outras de acordo com as suas classes gramaticais. Então, quais são as classes gramaticais? São essas aí: substantivo, verbo, artigo, numeral, advérbio, pronome, preposição, conjunção, interjeição e adjetivo. São só essas, né? 10 classes gramaticais. Então, veja bem, isso aqui é praticamente uma aula de língua portuguesa, né? Mas não é um curso de português, não é um curso de gramática. Então, eu estou aqui hoje com o objetivo de mostrar para você a importância dessas coisas. Eu vou dar aqui uma série de exemplos, mas não serei exaustivo nos meus exemplos. Não estarei dando todos os exemplos necessários, nem explorando profundamente essas questões. Estarei tentando despertar o seu interesse, tentando mostrar para você o caminho das pedras, tentando fazer com que você perceba a importância dessas coisas, né? Então, estas são as classes gramaticais. Muito bem. Então, o nosso objetivo aqui é a conscientização, não é exatamente o domínio. Você não vai dominar estes assuntos através desta aula. Mas, se você conseguir obter aqui a conscientização da importância, das utilidades, dos riscos deste conteúdo, então teremos alcançado o nosso objetivo. Claro que em todas essas aulas de hermenêutica, a gente está apontando caminhos e não esgotando os assuntos tratados. Muito bem, então é importante nós conhecermos as classes gramaticais e, quando lermos um versículo, podermos dizer: olha, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo, isso aqui é um verbo, esse verbo ele se refere a esse pronome aqui, né? Isso aqui é um artigo e tal. Se a gente tiver essa condição, a gente vai entender melhor o versículo, tá? E existe uma grande utilidade em sabermos essas coisas, e eu vou dar exemplos na sequência. E existe o risco de nós não sabermos. E aí, se nós confundirmos as classes gramaticais, nós podemos tirar conclusões erradas sobre o texto bíblico. Então vejamos aqui as classes de palavras. O que é um substantivo, né? É aquela palavra que nomeia os seres, os sentimentos, as sensações, os conceitos. É uma palavra que dá nome às coisas. O que é o artigo? É aquela palavrinha que indica o substantivo. Então, quando eu digo assim: a casa está pronta, o substantivo é casa, que é o nome daquela coisa. Eu disse a casa, esse a é o artigo. O a está apresentando o substantivo, está apresentando a casa. Muito bem. Adjetivo é uma palavra que mostra característica. Se eu digo assim: a casa velha foi demolida, velha é adjetivo. O pronome é uma palavra que acompanha o substantivo ou o substitui na frase. Para eu não ficar repetindo o substantivo, eu uso um pronome no lugar dele. Então, por exemplo, se eu digo assim: o homem atravessou a rua, o homem estava com pressa, o homem tropeçou e caiu. Então, para eu não ficar repetindo o substantivo homem, posso dizer: o homem atravessou a rua, ele estava com pressa.
Tá vendo? Então, quando eu coloco o ele, é o pronome. Está substituindo o substantivo, para não ficar repetindo. Preposição é uma palavrinha que serve para ligar uma palavra a outra, estabelecendo relações entre elas. Então, quando eu digo assim, eu estou em casa. Então, esse em é uma preposição que está ligando o verbo ao substantivo. A conjunção é uma palavra que liga orações, estabelecendo entre elas relações de coordenação ou subordinação. Então, quando eu digo assim, eu corri, mas cheguei atrasado. Esse mas é uma conjunção que está relacionando duas orações. Eu corri é uma oração. Mas cheguei atrasado é outra oração. O mas, ele faz essa ligação entre as duas. E estabelece aí uma ideia, né, uma relação entre elas. No caso aí do mas, determina uma relação de contraste, né? Eu corri, mas cheguei atrasado. É um contraste. Apesar de ter corrido, eu cheguei atrasado. Muito bem. A interjeição é o quê? Uma palavra ou expressão que evoca emoções. Se eu disser assim, opa, é uma interjeição. Tá? O verbo é uma palavra que expressa ações ou estado. O advérbio, palavra que acompanha verbos, adjetivos ou outros advérbios, modificando-os. Então, quando eu digo, eu cheguei tarde. Tarde é advérbio de tempo. E essa palavrinha tarde modificou o verbo chegar. Se eu dissesse eu cheguei, é uma coisa. Mas eu cheguei tarde, o advérbio já modificou o sentido do chegar. E o numeral? É uma palavra que expressa quantidade, frações, múltiplos ou ordem. Muito bem. Então, são essas as classes gramaticais. E aí você pode me perguntar, mas a Bíblia foi escrita em grego e hebraico? Tem isso lá no grego e no hebraico? Tem. Tem isso lá também. Se você for comparar os idiomas, a quantidade de classes gramaticais pode variar um pouquinho, mas elas estão lá. E elas vieram exatamente do grego. Então veja que tem tudo a ver com essa língua usada para se escrever o Novo Testamento. Vamos lá, vamos aos exemplos bíblicos, né? A gente fica falando aqui de gramática, acaba ficando chato, né? Então vamos aos exemplos bíblicos para você ver que isso é importante. Vou tentar provar isso para você. Então, por exemplo, vamos falar sobre verbo. Você deve conhecer esse versículo que diz: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, muita gente pensa que Jesus mandou examinar as escrituras. Não, ele não mandou. O que ele estava dizendo aqui nesse versículo é que os judeus examinavam as escrituras. Ele não estava mandando, ele estava afirmando o que eles já faziam. Ele disse examinar as escrituras. Se fosse uma ordem, estaria escrito assim: examinai as escrituras. Isso é ordem. Mas examinais não é ordem. Então, qual que é a diferença, né? É a conjugação verbal. Se estivesse escrito examinai, seria o quê? O modo imperativo do verbo examinar. Seria uma ordem. Mas como está escrito examinais, é um modo indicativo e ele está apenas afirmando que eles já faziam isso. Então veja como que muda o sentido. E se a gente não tem esse conhecimento de conjugação verbal, a
gente pode passar a vida pensando em uma interpretação que está errada, tá? É lógico que devemos examinar as escrituras, mas não temos uma ordem neste versículo sobre isso. Veja bem, um exemplo sobre artigo. Mas qual que é a importância do artigo no texto bíblico? Toda a importância. Veja aqui, Jesus falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O artigo aqui, qual que é? Quando ele diz o caminho, é o artigo o. A verdade, o artigo é a. A vida, o artigo é a. E veja como seria diferente se o artigo fosse um e uma. Então, se fosse assim, eu sou um caminho. Então poderia haver outro. Eu sou uma verdade. Então pode haver outra. Eu sou uma vida. Então pode haver outra. Não, mas nós temos aqui o artigo definido, singular, que ele é exclusivista, né? Então, quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, é porque não existe outro caminho para se chegar ao Pai. Existe outro caminho para chegar a outro lugar, mas ao Pai só existe o caminho, que é Jesus. A verdade e não uma verdade. Então, veja que o artigo, ele é importantíssimo aqui, e se você conhece os artigos definidos e os artigos indefinidos, você consegue explorar mais o texto, ok? Vamos aqui a outro exemplo. Exemplo sobre numeral. Aqui, isso não é um versículo bíblico, mas foi uma brincadeira que eu fiz no Facebook. Eu coloquei essa pergunta, né? De acordo com a Bíblia, quem foi mãe de Sete? Então, algumas pessoas responderam Eva, tá? Mas não seria essa a resposta. A não ser que eu tivesse perguntado diferente. Veja bem. Se ao invés de um numeral eu tivesse usado um substantivo. Então, se a pergunta fosse assim, de acordo com a Bíblia, quem foi a mãe de Sete? Nesse caso, Sete é um substantivo, é um nome próprio, é o nome de um homem. Então, quem foi a mãe de Sete? Foi Eva. Agora, na frase anterior, a palavra Sete é numeral, é quantidade. Veja que o S é minúsculo, não é nome próprio. Então, eu estou perguntando que mulher teve 7 filhos. Então, pode haver várias na Bíblia, uma delas é Lia, esposa de Jacó. Então, veja como que é diferente, como que nós precisamos estar atentos. Então, aqui eu não usei versículos bíblicos como exemplo, mas nos versículos também nós podemos fazer esse tipo de confusão. Então, veja aí a diferença entre o numeral e o substantivo. Pronome. Eu disse que o pronome, ele substitui o substantivo na frase. Agora, quando eu encontrar um pronome, eu preciso saber a que pessoa aquele pronome se refere. Ou a que coisa aquele pronome se refere. Tá? Então, se eu encontrar lá o pronome ele, preciso saber ele quem? Quem é esse ele? Será que é Deus? Será que é o diabo? Será que é Jesus? Será que é Pedro? É Paulo? É um personagem? Eu preciso encontrar dentro do contexto quem é essa pessoa que agora foi chamado de ele. Então veja que às vezes eu estou examinando um versículo e eu preciso examinar os anteriores para descobrir a quem se refere aquele pronome ou a que coisa se refere aquele pronome. Então vamos aqui. Muita gente cita Mateus 6,33 dessa forma que está escrito aí. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha, não tem esse versículo desse jeito na Bíblia. Não tem em tradução nenhuma. Tá? Mas como que é o versículo? Vamos ver. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então não é todas as outras coisas, é todas estas coisas. E isso muda totalmente a interpretação do versículo. Quanta gente decorou esse versículo errado, né? E algumas pessoas vão falando, as outras vão ouvindo e vão repetindo, sem conferir na Bíblia. Então, todas estas coisas. A palavra estas é um pronome. Então eu preciso saber que coisas são estas. Essa palavra estas está se referindo a quê? Então eu preciso ler os versículos anteriores. Jesus estava dizendo: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de vestir. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. Então, a palavra estas se refere a comer, beber e vestir, e não a tudo que você imaginar. Eu quero um carro importado, então Deus vai acrescentar. Sim, Deus pode acrescentar, mas isso não tem nada a ver com esse texto aí, nada a ver, ok? Preposição. Veja só: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico e em seus átrios com hinos de louvor. Isso aí é uma parte do Salmo 100. Então, onde está a preposição? A preposição com. E veja como que essa preposição é importante nesse texto. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Em seus átrios com hinos de louvor. Então, a preposição ela é fundamental nesse texto, porque o texto está mostrando o que nós fazemos e como nós fazemos. Então, celebrar o Senhor é uma ação, mas precisa ser com júbilo. Servir ao Senhor é uma ação, mas precisa ser com alegria. Apresentar-se ao Senhor é uma ação, mas precisa ser com cântico. E entrar nos átrios do Senhor é uma ação, mas precisa ser com hinos de louvor. Agora imagina se a preposição fosse sem, né? Outra preposição, sem. Você celebrar sem júbilo, você servir sem alegria, apresentar diante dele sem cântico, misericórdia. Mas observe que quando você sabe o que é uma preposição e sabe trabalhar com a preposição, você entende melhor o texto e você consegue trabalhar com as ideias do texto de uma forma mais produtiva, tá bom? Vamos aqui à conjunção. A conjunção é aquela palavrinha que ela faz ligação entre as orações, né? Ou entre as frases. Veja só, Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Onde está a conjunção? Portanto. Esta conjunção, ela dá a ideia de conclusão. Agora, se você não tem ideia do que é uma conjunção, o que vai acontecer? Você vai ler esse texto aí muitas vezes e a conjunção para você não vai significar nada. Ela não vai te trazer nenhuma ideia. Por quê? Porque talvez você não saiba o que é uma conjunção e nem os tipos de conjunção e nem para que elas servem, então elas não vão servir na sua interpretação bíblica. Mas se você sabe, o que vai acontecer? Você vai ver que a palavra portanto, se ela é uma conjunção, ela está fazendo ligação entre este versículo e o que foi dito antes. Tá? É ligação. Acontece que
Como a nossa Bíblia, ela agora é dividida em capítulos e versículos, nós tratamos os capítulos como se eles fossem isolados do resto. Mas a Bíblia não foi escrita separada em capítulos e versículos. Era o texto direto, exceto os salmos, as poesias, mas as cartas de Paulo era o texto direto. Então não tinha essa divisão. Então, a gente lê o capítulo 8 de Romanos, geralmente sem pensar no 7. Mas essa palavra, portanto, ela está dizendo que o que vai ser dito agora no capítulo 8 é uma conclusão sobre o que vinha sendo dito no capítulo 7. Porque você tem uma conjunção que liga os dois. Então, estou lembrando aqui de uma outra situação em que a conjunção é importante. Por exemplo, em Gálatas 5:22, fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Mas o versículo começa com a palavra mas. Mas é uma conjunção. É uma conjunção que vai estabelecer um contraste entre aquela frase e a frase anterior. E o que existe na frase anterior, ou nos versículos anteriores? As obras da carne. Então, quando ele fala, mas o fruto do Espírito, esse mas estabeleceu um contraste com as obras da carne. Então, existe uma relação ali entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Eu posso falar sobre uma coisa sem falar sobre a outra? Posso. Mas se eu relacionar esses dois conjuntos e verificar o contraste entre eles, eu vou tirar mais proveito do texto bíblico. Muito bem. Então, veja bem, precisamos diferenciar mas com acento, e mais. Esse primeiro mas é uma conjunção adversativa, né? É aquela palavrinha que estabelece o contraste entre as frases. O mas com acento é um adjetivo, né? Que é o feminino de maus, né? Pessoas más. E mais com esse i é o que? Dá a ideia de soma. Então, é bom a gente ter essa noção de diferença, porque se a palavra que está no texto é mais com i, tem uma ideia de soma e não de contraste. E isso muita gente erra, né? Coloca o mais no lugar do mas. Isso aí vai produzir uma interpretação errada. E eu não vou entrar em muitos detalhes sobre provérbios, né? Eu coloquei aí provérbios do capítulo 10 até o capítulo 15. Quase todos os versículos têm essa conjunção mas. E por quê? Porque ali quase todos os versículos apresentam um contraste entre o justo e o ímpio, entre a sabedoria e a tolice, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Então, esses capítulos todos aí, eles trazem essa conjunção aí muitas vezes. Então é interessante se você puder dar uma olhada lá. Agora, se você não sabe o que é uma conjunção, você vai perder um pouquinho aí do sentido do texto. Muito bem. Temos ali porquê e portanto nas cartas de Paulo. São o que? O que é isso? São conjunções também, porquê e portanto. E é interessante que Paulo ele usa muito o porquê e usa algumas vezes o portanto. Quando ele usa o porquê, ele está explicando. Por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo. Veja que não é pergunta, né? Se fosse pergunta, seria por espaço que. Mas quando é o porquê junto, é o que? É resposta ou é explicação.
Então, Paulo usa muito o porquê, explicando as coisas, e de repente ele usa um portanto, tirando uma conclusão. Eu não vou dar exemplos sobre isso agora, mas eu vou postar no grupo Hermenêutica Bíblica do Facebook, nosso grupo, um texto sobre o porquê e o portanto nas cartas de Paulo. Muito bem. Interjeição. O que é a interjeição? É aquela palavrinha que demonstra um sentimento, uma emoção. Então aqui, por exemplo, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Veja que essa palavra ora, aí no início, não é um verbo. Alguém, assim, ingenuamente poderia ler: ora, irmãos, Paulo está mandando orar. Não, 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 não. Esse ora aí é uma interjeição. Está demonstrando o quê? Uma admiração. Tá ok? Pois bem, um outro exemplo, né? 2 Coríntios 11:1. Oxalá me suportasseis um pouco na minha insensatez. Oxalá é uma palavra conhecida nas religiões de origem africana como o nome de um orixá, uma entidade. Mas na Bíblia não é isso. Essa palavra Oxalá aí não tem nada a ver com aquela entidade lá das religiões africanas. Essa palavra Oxalá é uma interjeição que significa quem dera. Ou em alguns textos significa tomara. Tá? Então veja como é importante você conhecer isso para você não confundir com outros usos da palavra ou com palavras idênticas, porém com outro sentido. Muito bem, o advérbio. Os advérbios, eles modificam os verbos e dando a eles um sentido de tempo, de modo, de lugar, tá? Então, são vários advérbios. Eu coloquei apenas 2 aqui para exemplificar. Antes e depois. Vou colocar também no grupo Hermenêutica Bíblica do Facebook um texto sobre isso. Mas veja aqui, em Eclesiastes 12, por exemplo, o advérbio antes, ele é importantíssimo. Lá começa dizendo assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E aí depois vem uma série de afirmações no sentido de lembra-te do teu Criador antes que aquelas coisas aconteçam, antes que você envelheça e morra. Então, o advérbio ele é importante nesse texto. Eu escrevi um texto sobre antes e depois, porque várias situações bíblicas nos chamam a atenção para essa questão de antes e depois. O que devemos fazer antes, o que devemos fazer mais cedo, o que não podemos deixar para depois. Então, são percepções do texto bíblico que nós obtemos através da observação dos advérbios. Bom, as classes gramaticais nos permitem entender o papel de cada palavra e a integração entre as classes. Uma vez colocadas nas frases, as palavras passam a desempenhar funções sintáticas, de cuja compreensão depende a correta interpretação. Então, você conhecendo as classes gramaticais e como elas funcionam, você vai compreender melhor o texto bíblico. E temos também aqueles elementos da frase, né, que é o sujeito,
o predicado, o objeto, o predicativo, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas só para dizer que esses elementos também fazem parte aí da análise sintática. Quanto mais soubermos, melhor. Nós não podemos inverter os elementos ou confundi-los. Então, por exemplo, você encontra um verbo no meio da frase. Por exemplo, o verbo falar. Falou. Mas aí você precisa saber quem falou. E se você não identificar a pessoa que falou corretamente, você pode prejudicar a sua interpretação daquele texto. Muito bem. A pontuação e a acentuação também são importantes, tá? Não vamos entrar em detalhes, mas apenas demonstrar essa importância. Por exemplo, uma vez um irmão me falou assim, o irmão me perguntou: você sabe quantas vezes o galo cantou quando Pedro negou Jesus? Eu falei: não sei, não me lembro. Aí ele disse: 3 vezes. Mesmo, irmão? Mas onde é que está escrito isso? Aí ele falou o versículo, ele disse assim: olha, está escrito: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Aí eu fui lá conferir. Mas como você está vendo aí: antes que o galo cante, vírgula, 3 vezes me negarás. Então não é antes que o galo cante 3 vezes. Veja como que uma vírgula faz diferença. Se você for verificar essa questão do galo em todos os evangelhos, você vai ver que o galo cantou 2 vezes e Pedro negou 3 vezes. Muito bem. A pontuação, ela pode também chamar a nossa atenção para características do texto ou características de um livro. Eu observei, por exemplo, que no livro de Jó tem mais de 200 interrogações. É o livro da Bíblia que mais tem interrogação. Ou seja, é o livro que mais tem perguntas. E onde que isso nos leva? Nos leva a pensar o seguinte: o sofrimento, ele produz muitos questionamentos, tá? E muitos desses questionamentos não serão respondidos, mas Deus vai nos falar o que é o principal, o que é o essencial, o que é a direção dele para nós. Tá? Em João capítulo 9 é um outro exemplo, é um capítulo que tem muitas perguntas também. Então, quando você observa a pontuação, você começa a perceber algumas nuances do texto. Então, essa foi a nossa aula de análise sintática. Não para esgotar os assuntos, mas para demonstrar a importância deles. Tá bom? Então, é mais uma forma de analisarmos o texto bíblico para que a nossa interpretação seja a melhor possível. Então, muito obrigado pela sua paciência aí, porque gramática não é fácil, né? E que Deus te abençoe e até a próxima. Um abraço.